do acesso ao... Então, como eu estava dizendo, vamos dar aqui início a esse processo de apresentação do modo operativo End através dessa sessão, que é a primeira sessão do End Todes, é um novo programa do EndLab de difusão, de multiplicação do acesso, de inclusão, né? Enfim, né? Um esforço de proliferar os interlocutores da prática. E agradeço muito que todos estejam aqui presentes hoje para a gente fazer essa experiência. E quero começar por apresentar a vocês a Tereza, que está aqui conosco a fazer a tradução em língua gestual portuguesa, que é das Hands Voice, e provavelmente vai nos acompanhar em outras iniciativas que vamos dar sequência nesse programa. E, enfim, queria, assim, quem quiser dar um olá agora nesse momento inicial, para a gente ver aqui quem está conosco. Muito bem-vindos. E muito obrigada por esse momento de partilha, né? É uma sessão curtinha, mas na qual eu espero conseguir oferecer para vocês um panorama de como é que funciona a prática do modo operativo End, e também abrir aqui uma pequena oportunidade para a gente experimentar todo mundo junto, né? Fazermos um jogo juntos. Então, vou começar por uma apresentação da prática, da sua filosofia e depois do modo como se joga. E então, depois vou convidar todo mundo que quiser a experimentar o jogo através dos seus ecrãs, das suas telas, né, de onde estiverem. Para esse momento agora em que eu vou apresentar a prática, vai entrar em cena um novo personagem aqui, que já está aqui a postos, que é esse plano aqui no qual eu vou fazer alguns desenhos. E para ficar mais visível, né, tanto a tradução da Tereza, quanto o que eu vou ali escrever e dizer, né, nesse momento eu ia pedir se todo mundo pode tirar as telas, inclusive eu, né, eu também vou sumir. Vai ficar só, vamos deixar ficar só a Tereza e esse espaço aqui de escrita, né, para que eu possa compartilhar com vocês um pouquinho como funciona essa prática. Nesse momento também queria pedir se alguma pessoa do nosso coletivo pode me ajudar continuando a admitir as pessoas na chamada que cheguem enquanto eu estou aqui a fazer essa apresentação, né? Então, o modo operativo End é uma prática, é uma pesquisa das políticas da convivência, né? Do modo como a gente vive juntos e constrói, através das nossas vivências, do modo como a gente se posiciona no mundo, né? Como que a gente constrói o nosso coletivo, né? Então, o modo operativo End nasce, né, de uma pergunta, que é uma pergunta gigante, né, e também já foi feita inúmeras vezes por muita gente, que é a pergunta: como viver juntos? Surge daí, né? Só que, muito rapidamente, o que a gente percebe em relação a essa pergunta, né? Essa pergunta tem inúmeras respostas, né? Tem muita gente tendo ideias de como viver juntos, dando, né, soluções para esse problema, fazendo críticas, etc. E, entretanto, né, o problema do juntos é um problema recorrente. Então, uma das coisas que a gente propõe no modo operativo End é um exercício, né, uma coisa que já transforma essa primeira pergunta numa outra pergunta, né, que é um exercício de como a gente não tem uma ideia de como é que deveria ser o viver juntos, né? Como é que a gente entra na convivência não já querendo ter uma fórmula de como isso acontece, né? Não já querendo dizer, olha, deveria ser desse jeito, né? E prescrever como que a gente deveria viver juntos, né? Mas sim justamente abrindo mão da ideia e entrando nessa vida em comum, né? De uma maneira despojada, desarmada, né? Ou seja, essa primeira pergunta, né, ela, no modo operativo End, ela já se
já se transmuta nessa outra, né? Como que a gente não tem uma ideia sobre como é que deveria ser o viver juntos e permite que ele se manifeste por si, né? Para isso ser possível, também precisamos fazer outras perguntas, né? Que tem a ver, né, com a maneira como cada pessoa cuida, do modo como comparece no comum, né? Do modo como vai vir, né, se dispor a entrar em comunidade. Então, para que a gente possa fazer essa pergunta do como viver juntos, sem responder, né, mas sim se dispondo a comparecer, né, ao comum e só então descobrir como é que esse juntos vai funcionar, a gente também precisa fazer um trabalho interno, né? A gente tem que se perguntar como que a gente vive com a gente mesmo, né? E observar os nossos padrões de comportamento, as nossas tendências, aquilo que é mais difícil para cada pessoa, aquilo que é um desafio, aquilo que de repente toca, né, em alguns pontos que disparam, né, respostas reativas, né, e cuidar desse plano, né? E essa pergunta do sóis, ela também se desdobra numa outra, né? Porque o que acontece é que a convivência também não fica estática, né? Ela está constantemente se transformando. Então, para que a gente possa também continuar juntos, uma das coisas que a gente precisa aprender é a morrer juntos, né? Ou seja, a ultrapassar os fins, né? Por exemplo, quando uma determinada configuração da relação, né, ela se esgota, a gente mesmo assim conseguir reconfigurar então a relação, transmutá-la, né, para que possamos continuar juntos mesmo assim, né? Tudo isso, na realidade, se traduz cada vez mais, né, na pesquisa do modo operativo Endo, numa pergunta gigante, né, que é uma pergunta que, né, orienta toda a ética da prática hoje em dia, né, que é a pergunta de como é que nós podemos, né, experimentar através de uma prática, né, que nesse caso é uma prática de jogo, mas que, né, simula, né, todos os desafios da vida cotidiana, como é que a gente pode, né, encarar essa pergunta enorme aqui, que é como é que a gente mata o sistema em nós sem morrer, né? Isso é complexo porque, né, praticamente o que acontece é que muito daquilo que a gente chama de identidade, né, muito daquilo que a gente considera que a gente sabe, né, que é verdade, né, é sistêmico, né? E quando a gente suspende isso, né, quando a gente se dispõe a suspender isso, pode dar a impressão que a gente está morrendo junto, que não sobra nada de nós, né? Quase que as nossas únicas certezas são justamente as certezas sistêmicas. Então, essa prática é uma prática para que a gente possa desdobrar o viver juntos, né? Primeiro, numa disponibilidade para não vir com uma ideia prévia de como ele deve ser, depois, numa disponibilidade para trabalhar cada pessoa internamente, com os seus padrões, né, de comportamento, reconhecendo, né, com muita franqueza os seus próprios pontos fracos e as questões que precisam ser trabalhadas em cada pessoa, também se disponha, né, a ultrapassar um formato da relação quando ele se esgotar e explorar outros, né? E por fim, isso tudo junto permite que a gente comece lentamente, né, a desarmar as respostas sistêmicas que geram violência e que só continuam se propagando porque cada pessoa internamente, às vezes sem perceber, né, também reforça, né, reitera o sistema, né? Por isso que é preciso se desidentificar com ele para abrir um espaço para que ele possa morrer e a gente possa continuar a viver, né, e viver juntos, né? Esse movimento, né, ele permite que a gente entre em contato outra vez com a vida enquanto dádiva, né? Com aquilo que acontece, né? Com aquilo que se manifesta, né? Com aquilo que se dá. Um acontecimento é uma outra maneira de dizer uma coisa que acontece é dizer que essa coisa se dá, né? Ou seja, ela se oferece para nós, ela é um presente, ela é o presente e ela é um presente, né? Só que o sistema, né? Esse que a gente quer matar em nós sem morrer, ele vai e transforma a dádiva em dívida, porque ele nos diz, né, aquilo que deveria ser, né, aquilo que a gente deveria fazer e como que a gente deveria fazer, né?
Ele vai e transforma isso em dívida. Ele diz, né, ele cria, né, uma verdade absoluta prévia, né, que fica servindo de modelo, de padrão, e que como ninguém se enquadra nesse modelo, todo mundo já começa esse jogo da vida em dívida em relação ao modelo, achando que deveria ser melhor, achando que não é o bastante, que não é o suficiente, e tudo mais, né? Então, isso é uma das deturpações da dádiva. Ou então, né, o sistema também transforma a dádiva em dúvida, nos coloca para nos invalidar, nos impotenciar, né? nos sentirmos impotentes diante daquilo que a gente pode fazer, né? Ficar constantemente, né? Ah, será que eu deveria fazer isso, ou aquilo, ou aquilo, ou aquilo, né? Constantemente entrando numa interpretose, numa necessidade constante de sentido, né? Porque existe um desreconhecimento de que cada coisa viva, tal como já é válida, né? Já é uma dádiva. Né? E, então, essas corrupções da dádiva são aquilo que a gente, no modo operativo END, estuda como é que a gente poderia, né, transmutar. Né? Isso envolve a gente fazer aqui um certo exercício, né, de desautorizar os saberes estabelecidos, que são esses saberes, né, que legislam sobre a vida a priori, né? Antes mesmo da gente começar a viver, já tem ali um monte de coisas pré-determinando como é que essa vida deveria ser, né? O certo e o errado, o bom e o mal, etc. Né? Então, a gente, né, começa a fazer um exercício no modo operativo END de pôr um certo reparo, né? De fazer um reparo, fazer uma reparação nesse saber. Não quer dizer que ele vai desaparecer, né? Vejam lá como é que eu estou fazendo aqui. A gente continua conseguindo ver que é o saber lá embaixo, né? Só que a gente faz um convite no modo operativo para esmaecer esse saber, né? Tornar ele um pouco menos predominante e permitir que outras coisas comecem a vir à superfície. No caso, abrir um espaço para o sabor, enquanto uma ética de saborear a vida, né? De saborear aquilo que acontece, de acolher o que acontece e se dispor, já que a gente não tem uma ideia de como é que deveria ser, porque a gente já está exercitando isso, então a gente precisa experimentar, né? Sentir aquilo que acontece, para então entrar em relação, né? Para então perceber quais são as possibilidades que essa nova coisa está trazendo, né? E se abrir para observar também em nós o que a gente tem para oferecer em retorno. Né? Esse movimento é um movimento que no END é sintetizado por aquilo que é o exercício principal da prática, que é o exercício do reparar. Né? O reparar é justamente isso, né? É um movimento no qual, através da gente suspender o saber prévio, né? E começar a saborear as coisas, a gente entra numa relação de implicação com o acontecimento, com aquilo que se dá, com a dádiva. Né? Para isso ser possível, né, a gente precisa, diante daquilo que acontece, daquilo que nos interrompe aquilo que a gente já esperava, já sabia, já achava que ia acontecer, fazer um exercício que é o exercício de parar de novo. Né? Tá lá dentro da palavra reparar. Reparar, parar de novo. Né? Ou seja, naquele momento que a gente tenderia a ter uma resposta reativa, né? Ao invés da gente fazer isso, porque essa resposta reativa seria um reforço da violência sistêmica, a gente simplesmente faz um exercício, e é isso que a gente exercita no jogo que a gente vai jogar, né? De parar outra vez para abrir um espaço para a gente fazer os dois movimentos do reparar, que são aqueles que eu chamo de reparagem e reparação. A reparagem, ela tem a ver com a gente fazer um inventário do possível, né? É claro que quando uma coisa imprevista nos acontece, ela pode tornar, né, subitamente impossível algumas coisas que a gente gostaria que acontecessem. Isso faz com que, às vezes, a gente não tenha disponibilidade para essa coisa. Mas ela sempre traz novos possíveis, né? Então, para que seja possível a gente fazer esse inventário do que está lá, né, do que essa dádiva, né, está nos trazendo, mesmo que não seja aquilo que a gente esperava ou queria, né, a gente precisa entrar
né, num estado em que a gente abre mão de saber o porquê das coisas, né? Abre mão disso, de certa maneira. Não é que a gente vai ficar sem sentido, né? A gente vai deixar que a coisa construa um sentido, ela vá tomando um sentido, mas é um sentido direção, né? Não um sentido significado, porque a gente deixa ela se manifestar para nós. Então, né, para fazer a reparagem, a gente precisa abdicar do porquê e abrir um espaço para acolher o quê? O que está acontecendo, né? E se a gente faz isso, a gente começa a perceber que essa pergunta do quê, né, que é uma pergunta situada, ela nos chama para chegar perto do acontecimento, aos poucos ela não vai ser respondida, mas ela vai ser transformada. A gente começa a reparar no que está acontecendo, daqui a pouco a gente começa a conseguir observar como que isso que está acontecendo. Ou seja, os modos desse acontecimento, né? As modulações desse acontecimento. E aí, conforme a gente começa a navegar nesse como, a gente percebe que ele também se amplia, né? Para incluir uma temporalidade, né? Uma sensibilidade à temporalidade do acontecimento, ao ritmo do acontecimento, né? E também à espacialidade dele, né? Ao modo como ele se situa, né? Toma corpo, né? Se dá propriamente, inteiramente, né? Então, essas três perguntas, né? O que, o como e o quando, onde, né? Elas se tornam, né, as nossas perguntas de jogo, né? Quando a gente for jogar, né, a gente vai se perguntar o que está acontecendo? E vai olhar, né, vai se dispor a reparar na materialidade desse acontecimento e não na nossa opinião sobre ele, né? Depois a gente vai perguntar como que o que está acontecendo, né? E quando e onde que esse como está se dando, né? E isso vai abrir espaço para um jogo que é um jogo das perguntas, né? Esse jogo, ele é um jogo de composição, vamos dizer assim, né? Ele é um jogo de composição, como muitos jogos são, né? Ou seja, a gente tem um tabuleiro de jogo, que eu já vou mostrar para vocês mais ou menos como é que ele é, né? E a gente vai fazer ali um jogo, o tabuleiro começa vazio e a gente vai começar a compor uma vida, um mundo, né, do zero, né? Mas tem aqui uma pequena diferença ética em como é que a gente vai fazer esse jogo de composição. Ele não vai vir da minha ideia autoral, daquilo que eu, uau, vou fazer isso, né? Porque isso pode, mesmo que involuntariamente, às vezes, ao invés de ter uma composição, virar uma imposição. Então, o convite aqui é que a gente faça uma pequena inversão, mas que já abre todo um outro campo, né, de possível para a nossa sensibilidade. Ao invés de a gente fazer uma composição, a gente vai fazer uma posição com. Para isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir espaço, né, para se relacionar com aquilo que se dá. Aquilo que se dá, né, que vai ser a primeira jogada do jogo, né, a primeira posição, quem faz não somos nós, mas é a situação. É algo que acontece, que incide, né? É aquilo que no Enda a gente chama de acidente. É acidente porque ele é algo imprevisível, né? Algo que a gente não podia imaginar e que chega trazendo notícias de um outro mundo possível, né? Caso a gente se disponha a ouvir, claro, né? Então, o acidente no jogo que a gente vai jogar, né? Ele é algo que interrompe aquilo que a gente vinha pensando que a gente ia fazer, né? E uma vez que ele acontece, a gente vai lá e vai ativar o reparar, né? Vai fazer para ele aquelas perguntas situadas, o que, o como e o quando, onde. E também vai perguntar para nós, né? O que a gente pode oferecer, como que a gente pode oferecer, né? Aquilo que a gente tem, quando que a gente deve fazer isso e onde, né? Será que o acontecimento realmente precisa de mim ou sou só eu querendo aparecer ou mostrar como eu sou criativa e tudo mais, né? E isso vai abrir um espaço para a gente fazer a segunda posição, que é fazer uma relação, ativar uma relação possível com o jogo, né? Com aquela jogada. A gente vai fazer uma segunda jogada, que vai ser uma relação, né? E, por fim, né, que é a jogada mais difícil, eu já vou dar alguns exemplos práticos disso, né? Por fim, uma vez que a gente que surge a relação, né, a gente tem uma jogada que foi o acidente, uma segunda jogada que foi a relação. A terceira jogada vai ser o quê?
né? A terceira jogada é aquela que pode permitir que a gente encontre um plano comum. Mas, para isso, a gente precisa fazer uma relação com a relação, que já está lá feita. Isso é a parte mais desafiadora, vamos dizer assim, porque a tendência é cada pessoa querer sugerir a sua relação com a coisa, né? Então, para mim, a relação com o acidente é essa. Para aquela outra pessoa é outra. E para que a gente possa, né, acolher todas essas diferenças, a gente começa a se fragmentar, porque cada pessoa ativa uma relação diferente sem se escutar, né? Por isso que a terceira posição é a mais desafiadora. Essas três posições juntas, elas configuram uma primeira fase do jogo, que é a fase da gente encontrar que jogo que a gente vai jogar, né? Porque a gente não vai jogar um jogo pré-determinado, a gente vai jogar um jogo que vai surgir do modo como a gente toma posição, com posição, com posição, com posição, uns com os outros, né? Então, uma vez que a gente tem essas três posições, surge o jogo, né? Uma regra imanente, uma regra que é situada, né? Ela não enfim, uma verdade absoluta, ela é circunstancial, ela vai sobreviver enquanto a gente cuidar dela, né? E aí, por isso que, quando surge isso, começa também a segunda fase do jogo, né? A segunda fase do jogo, ela tem como compromisso ético adiar o fim do jogo que a gente descobriu, né? Essa é a segunda fase do jogo. Adiar o fim, né? Adiar o fim significa que a gente vai cuidar daquela regra, né, situada, que surgiu, provisória, mas que é um plano comum para nós, né? E para que a gente possa fazer isso, né, a gente vai ter que fazer ali, né, um manejo de, ao mesmo tempo, seguir a regra, mas, ao mesmo tempo, também acolher as transformações que ela vai começar a passar, né? Para a gente fazer isso, a primeira coisa que precisa fazer, na verdade, é aceitar que a regra é finita, né? Então, para adiar o fim, eu preciso aceitar o fim, na verdade. Começar por isso. Começar por saber que as coisas têm fim, as relações têm fim. E é por isso que a gente precisa cuidar delas, né? Para que elas possam ser sustentáveis, para que elas possam durar o máximo possível, de um modo vital, é claro, né? E a outra coisa que a gente também precisa fazer para adiar o fim, né? Que também parece assim um pouco contraintuitivo, é antecipar o fim. Antecipar não no sentido de precipitar o fim, né, de fazer ele chegar mais rápido, mas de perceber, né, enquanto a gente está vivendo e sustentando aquele plano comum, que começam a surgir diferenças, começam a surgir novidades, transformações, né, porque nada é estático, tudo está constantemente em movimento. Então, eu começo a antecipar, né, que estão começando a se avolumar várias diferenças novas e que elas estão começando a ganhar um relevo tão importante que daqui a pouco elas é que vão virar o jogo, né? Ou eu começo a antecipar, por exemplo, que aquela regra está começando a ficar tão repetitiva que está se esgotando e eu preciso, então, introduzir alguma diferença, né? Então, a gente tem sempre essas duas fases do jogo. Na primeira, né, a gente encontra o jogo, ou, para ser assim mais precisa, a gente permite que o jogo encontre a gente, né? E uma vez que a gente encontra esse jogo, que é encontrar essa regra provisória, né, e situada, aí a gente vai, então, cuidar para que ela se mantenha vital o máximo possível, porque enquanto a gente conseguir adiar o fim do jogo, a gente está vivendo juntos, sem ideias, né? E se cuidando, observando a si, né? E, ao mesmo tempo, se dispondo a morrer juntos se for preciso, para encontrar um novo jogo quando for preciso, e aí, nesse caso, a gente começa outra vez pelo acidente, pela relação e por aí vai, né? Então, esse movimento é uma espiral, ele está constantemente acontecendo, né? Esse é um pequeno, assim, resuminho, né, da prática. Eu vou voltar aqui a aparecer e também, né, substituir outra vez pela minha presença aqui, né? Para que eu possa dar para vocês alguns exemplos disso, né? Porque eu falei agora bastante coisa, né? Que é, de certa maneira, um resuminho da filosofia do modo operativo End, né? Mas como é que a gente agora aplica isso num jogo prático, né? Num acontecimento, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui agora, né, o meu ecrã, minha tela, né, para poder mostrar para vocês um pouquinho como é que isso acontece enquanto jogo, né?
Então, uma primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é com que material que a gente joga, né? A gente, né, como eu disse, a gente pesquisa o reparar, né? A gente se exercita, né? Como é que a gente vai reparar naquilo que é irreparável, né? Ou seja, né, todas as violências e as injustiças que são fundantes do mundo tal como a gente conhece. Né? E para que a gente possa pesquisar o irreparável, uma das táticas do modo operativo END é recorrer a um irreparável matérico, né? Que são justamente os descartes da nossa sociedade irreparável, da sociedade de consumo e descarte constante, que é essa sociedade capitalista que a gente vive. Né? Então, por isso que o modo operativo END trabalha com aquilo que a gente chama carinhosamente de tralha, né? Mas que seria tudo aquilo que ninguém presta atenção, que ninguém quer se responsabilizar, né? Que é deitado fora, jogado fora, né? E que parece que a partir do momento que isso acontece, pronto, já não é mais problema nosso, né? Lavamos as mãos. Mas, na realidade, aquele irreparável continua lá, produzindo consequências, né? Então, a gente recolhe esse material, né? A gente separa, limpa, cuida, organiza e transforma no nosso acervo de materiais, né? E é com ele que a gente vai jogar, né? Então, isso é uma das táticas, é usar esse material. A outra tática é termos um tabuleiro de jogo, como, por exemplo, esse aqui, né? No qual a gente está usando realmente os materiais de pequena escala da tralha, né? Que são materiais pequenos, menores do que nós, né? Humanos, né? Mas que, né, muito rapidamente começam a reproduzir os mesmos padrões que a gente vive nas nossas sociedades grandes, né, gigantes. Essas pequenas sociedades de materiais, de objetos que a gente joga, elas começam a deflagrar os mesmos problemas de fragmentação, competição, não escuta, né, tentativa de passar por cima dos outros, todas essas coisas começam a aparecer ali e permitem que a gente, né, se pesquise, se observe, né, veja se está acontecendo ali naquele tabuleiro de jogo, quem é que está levando para dentro, se não nós, as pessoas que estamos jogando, né? Então significa que essas coisas estão alojadas em nós, né? E aí a gente abre um espaço para trabalhar nelas, seja com as matérias só, né, os materiais, né? Seja, por exemplo, já numa escala maior, né? Na qual a gente mesmo vira a matéria do jogo, né? Então a gente pode entrar no tabuleiro, né, enquanto material, né? Vou dar aqui alguns exemplos assim bem passo a passo da primeira, segunda, terceira posição e tudo mais para a gente poder visualizar como isso funciona, né? Por exemplo, imagina que isso aqui é a primeira posição. Então, num pequeno tabuleiro, alguém entrou e colocou, posicionou esse objeto, né? A primeira coisa que vai acontecer é a gente falar, ah, já sei o que que é isso, né? É uma lâmpada amarela e tudo mais. Mas se a gente começar a fazer o inventário do possível, né? Perguntar não por que que isso é isso, ou o que isso é, mas sim o que que isso tem, né? Quais são as possibilidades que isso carrega consigo, vai surgir, por exemplo, um holograma em que eu poderia fazer uma relação com o fato de que isso tem uma propriedade de delicadeza, de fragilidade, né? E também como é que eu ativaria essa relação de fragilidade. Aqui é um exemplo, né, de como é que isso poderia acontecer. Eu poderia fazer, por exemplo, envolver esse material com uma proteção, né? Isso seria uma relação que eu estaria fazendo com uma das propriedades, possibilidades desse material, que é a delicadeza dele, a fragilidade dele, né? Outro exemplo do que poderia ser uma outra relação diferente, né? Eu poderia me relacionar, por exemplo, com ele ser um material que produz luz, né? Então eu vou, para ativar isso, faço uma relação trazendo um outro material que também produz luz, vamos dizer assim, né? Nesse caso desse holograma aqui, né, qual que pode ser o problema? É que ele traz uma ambiguidade, porque ele está se relacionando com a propriedade e possibilidade da luz, né? Mas ele também está se relacionando, poderia estar sugerindo a ativação de um jogo de coisas amarelas, né? Então, como é que a gente poderia cuidar para não fazer uma posição ambígua, né? Se eu quero trabalhar com a coisa da luz, eu poderia, então, falar, não, então tá, então eu vou colocar um outro objeto que claramente, né, revela a relação, que revela que a relação é sobre a questão de duas coisas que produzem luz, e não sobre duas coisas amarelas, para não gerar ambiguidade, porque a ambiguidade é uma das coisas que mina a confiança das relações, né?
Por fim, né, um outro exemplo aqui, por exemplo, um outro holograma, né, ou seja, uma outra possível segunda posição seria a gente fazer uma relação com a forma, né, do material. Então, aqui por exemplo, vamos dizer que a gente continue o jogo com essa daqui, né? Então, a gente tem uma primeira posição que foi esse material que, né, a gente sabe que é a lâmpada, mas a gente saboreou e se deixou afetar, não pelo que a gente sabe que ele mas por uma das características dele que tem a ver com a forma dele, né? E também com o modo como essa forma pode ser mimetizada, vamos dizer assim, por um material que não tem nada a ver com isso. Então, essa foi uma segunda posição que foi feita por uma outra pessoa, né, que fez uma outra jogada e trouxe isso. Aí agora a gente vai ter que fazer a terceira posição, a gente vai ter que reparar em que relação é essa, né? No caso é a relação entre duas formas, né? Para poder fazer uma terceira posição. Então, digamos, por exemplo, aqui é um exemplo, né? Sempre poderiam ser muitas posições diferentes, mas digamos que uma próxima jogada é essa. Essa jogada, ela repara, né, que a relação anterior que foi proposta tinha a ver com trazer um segundo material que fique parecido com o primeiro, e então continua a trabalhar para que essa semelhança aumente, né? Essa é a relação de relação que foi proposta aqui, né? Então, nesse caso, enche, né, com um pouco de ar o outro para que ele também mimetize ainda mais o primeiro objeto, né? Então, esse é o modo de continuar. Aqui a gente encontra um jogo, né? Encontra um jogo, mas que ao mesmo tempo já coloca para a gente um desafio de como é que a gente continua ele, né? Porque digamos que talvez já temos chegado no máximo da semelhança, né? Então, por exemplo, a gente não precisa só, né, seguir exatamente com as mesmas operações, né? Que, por exemplo, é um exemplo de como é que a gente continua um jogo que é sobre a forma, quando a gente já não tem mais como trabalhar com os dois materiais que a gente tem, né? Então, vamos transformar, né, a forma do segundo, né? Por exemplo, assim, né? Ir lá e estourar esse balão cor-de-rosa. E aí, isso coloca, bom, então tá, como é que a gente agora joga com a continuação disso, né? Talvez seja, né, permitindo que o outro material também seja estourado, né? Então, isso aqui é um exemplo, por exemplo, né? Só que, nesse caso, para se ver, né, também tem que se respeitar a diferença entre os materiais, né? O modo de eu transformar o balão não é o mesmo modo de eu transformar a lâmpada, né? Num dos casos, eu precisei de um alfinete, no outro de uma pedra, né? São coisas diferentes, mas que, em termos de operação, é a mesma operação, em termos de relação, é a mesma relação. Esse aqui é um pequeno exemplo de um jogo bem curtinho, que só teve a fase do encontrar o jogo e já a fase do sustentar o jogo, adiando o fim. Vamos ver um assim um pouco mais longo, né? Digamos que a gente tem essa primeira posição, aí temos uma segunda posição, que é uma relação que você fica bem, né? Talvez seja a relação da forma, outra vez. Aí, de repente, alguém faz essa terceira posição e a gente, ok, né? Isso aqui, na realidade, fica ali entre ser uma segunda ou uma terceira posição, né? Porque talvez só quando tem entrado a mola, né? O prendedor de roupa, é que a gente se dá conta de, ok, a relação entre a relação é sobre, né, um objeto que é reconstruído, né, em termos do seu desenho, usando mais de um objeto. Né? Isso seria um jeito de descrever que jogo é esse, que regra provisória é essa. Né? E aí isso é confirmado, então, né, com uma série de outras jogadas que começam a adiar o fim do jogo, né, e vão cuidando desse jogo com aquilo que a gente tem. Né? A nossa criatividade, né, é empenhada, né, em sustentar e não em desviar. Um outro exemplo aqui, né? Opa, perdão. Aqui a gente tem, por exemplo, um jogo em que lentamente surge, né, uma relação com a relação que é sobre pares, mas não só sobre pares, mas também sobre um grande e um pequeno, né, de mesmos materiais, né? Então, esse jogo começa a ser sustentado, a gente vai adiando o fim, né, até que de repente surge uma diferença, né? O que a gente tem aqui? A gente tem a continuação da relação de pares, mas já não é mais sobre o grande e o pequeno, é sobre duas coisas que cumprem a mesma função, mas são diferentes, né? Digamos assim. Então, a gente começa a cuidar de continuar o jogo nessa ordem, né? Então, agora temos duas coisas que penteiam, então isso é respondido com duas coisas que cortam, com duas coisas que prendem, né? E assim sucessivamente. Né? Por fim, mais um último exemplo. Né? Temos aqui outra vez, né, o movimento de encontrarmos o jogo, né, uma primeira posição, uma segunda, uma terceira, e conforme a gente vai sustentando, fica muito claro que a relação entre relações tem a ver com o movimento, né, da esquerda para a direita, tem a ver com a curva, né, materiais curvos, materiais que fazem uma pequena flexão,
né? E também com o fato de que nenhum deles se repete, eles são diferentes entre si, isso também é o comum entre eles, né? Até que, de repente, nessa vida, surge um desafio, surge uma transformação, né? Como é que a gente agora morre juntos e reinventa essa relação, né? Olha, então, já que um foi aberto, né, usado, surge aqui alguém que sugere, então vamos usar todos os outros, né? E, mais uma vez, essa vida sofre um acidente, porque ao invés de a gente usar todos os outros, tem alguém que resolve, então, tirar todos eles e ficar só com um, por exemplo, né? É claro que, em termos de sustentabilidade, ainda daria para a gente tentar explorar como é que a gente usa aquela palhinha, né, o canudo, como é que a gente usa a pena, como é que a gente usa o pequeno galho, né, antes de já descartar, né, já tirar o corpo fora desse desafio. Mas digamos que isso acontece, a gente não julga, a gente simplesmente, né, se pergunta outra vez, isso se torna um acidente, como é que a gente repara, né? Então, aqui começa a surgir um novo jogo, né? Nesse caso aqui sobre coisas mordidas, né? E a gente não vai acompanhar esse jogo mais para saber o que mais aconteceria. Só aqui alguns exemplos de como a coisa pode se dar, né? Então, olha, eu sei que foi assim um pouco veloz. Obrigada, Tereza, por estar aqui junto, né, nesse esforço. É, é bastante coisa, né, para a gente sintetizar em pouquinho tempo, mas eu também queria dar espaço para que ainda nessa mesma sessão a gente possa experimentar o jogo, né? Por isso que eu quis fazer uma apresentação assim concentrada. Então, agora eu queria convidar vocês para experimentarem jogar, né? Como é que a gente vai fazer para jogar aqui nos ecrãs, né? Cada pessoa na sua casa. A sugestão é que a gente transforme a própria tela, né, o próprio ecrã do computador, no tabuleiro do jogo, né? Então, para que a gente faça isso, né, quando a gente for jogar, vai ser um jogo em silêncio, então nesse momento tanto eu quanto a Tereza vamos sair, né? Vamos tirar, todo mundo vai começar com o vídeo desligado, o jogo, né, para que o tabuleiro esteja vazio. Todo mundo começa com o vídeo desligado, né? Aí a pessoa que quiser fazer a primeira posição, ela faz uma coisa com o que quiser, né? Pode ser consigo própria, pode ser com os materiais que estejam aí à volta aí em casa, pode ser levando o computador para algum lugar da sua casa e transformando isso na primeira posição, como quiser, né? Essa pessoa que decide fazer a primeira posição, liga a sua câmera e faz esse gesto, né? Que se torna, então, o acidente para todas as outras. E aí, todas as outras aí nas suas casas vão exercitar reparar, né? Não tentar entender por que que a pessoa fez aquilo, nem tentar entender o que que significa aquilo, mas se empenhar em reparar como é que se poderia relacionar com aquilo, né? Fazendo uma próxima jogada, uma próxima posição, que entraria em relação com aquilo. Então, essa pessoa vai e liga a sua câmera também e faz uma segunda jogada, que vai ser a relação. De novo, o que que o grupo todo vai fazer? Reparar. Só que agora vai reparar qual foi a relação que surgiu entre os dois ecrãs, né? Para poder fazer uma terceira posição, que vai ser a relação com a relação, né? E uma vez que a gente consiga fazer isso, se surgir uma regra imanente, a gente vai, então, começar a jogar, né? Então, toda gente que quiser pode ir também ligando, né, o seu vídeo e fazendo mais uma posição. Claro, com o cuidado de perceber que a gente só vai fazer posições que o acontecimento pedir, né? Para a gente não sufocar o acontecimento com muitas ideias. Como a gente já viu, esse jogo é um jogo sobre não ter uma ideia, né? Mas sim sobre ampliar a nossa sensibilidade, a nossa escuta para o que que a situação pede, né? E não o que que a gente quer fazer, né? Então, todo mundo pode ir jogando, mas repara se não estamos cometendo excessos, né? E também, quando a gente sentir que a nossa jogada já terminou, a gente desliga o vídeo. E mais à frente, se a gente quiser, a gente liga outra vez, porque vai entrar com mais uma jogada, né? É, então, vamos experimentar isso. Quero convidar todo mundo a fazer isso para a gente poder experimentar. Vamos fazer isso assim por uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, para que a gente tenha um momento final em que a gente possa se olhar outra vez, né, o grupo todo, e trocar algumas palavras, se alguém quiser fazer um comentário e tudo mais. Então, nesse momento, vou convidar todo mundo, né? No caso aqui, vai ser só eu e a Tereza, que também vamos desligar os nossos vídeos para que a gente tenha o tabuleiro vazio. E depois, uma vez que esteja tudo vazio, quem quiser pode começar oferecendo uma primeira posição. Então, vamos sair aqui de cena, nós duas também.
vou interromper o jogo, que está super vivo, só para que a gente possa voltar a estar juntos, e ter um tempinho final de conversa. Então convido toda a gente a aparecer aqui outra vez, para a gente poder se ver um pouquinho, e se quiser, também abrir a escuta para algum comentário, ou alguma pergunta, alguma coisa que alguém queira trazer. Bom ver todos assim reunidos, saber que estávamos aqui todos juntos fazendo, esse jogo, sustentando essa experiência, tanto quem fez posições como quem não fez, não é, porque tudo aquilo que acontece, acontece feito por todas as pessoas presentes, né, fazendo uma posição diretamente no tabuleiro ou permitindo que alguma coisa aconteça e continue a acontecer por não intervir, né, tudo isso, são jogadas. Então, quem quiser trazer algum comentário, fazer alguma pergunta, o que quiser, sinta super à vontade. Eu vou fazer um comentário muito rápido, que não é sobre o jogo, que tem a ver com o que a Laura falou lá no YouTube. É muito emocionante, Fernanda, você apresentando o EndLab. Quando você fala da nossa sociedade, o capitalismo, aquilo que a gente joga fora, que a gente não se responsabiliza, tal, é sempre emocionante. Obrigada. Muito obrigada. Tem várias pessoas aqui que Gente, ainda isso, olha, Fernanda, toda a turma, muito bacana. A gente curtiu muito, como o Guto colocou, as falas, o jeito que você coloca. Jogos com as palavras, né? Como é legal inverter, né? Uma coisa que é brincar, essa brincadeira que é tão séria. Muito bacana. Era isso. Obrigada. Vocês me ouvem? Jogando aqui com a mediação tecnológica, eu fiz uma comparação que me emergiu entre o jogo presencial e a questão da tralha ser delimitada, né, no tabuleiro físico. Em algumas das jogadas que foram aparecendo, eu senti que eu precisava de uma delimitação, uma espécie de restrição criativa da tralha, porque a amplitude de coisas que tem na minha casa me dificultava uma assertividade assim na ação, sabe? Mas isso não é melhor nem pior, é apenas diferente, né? Sim, sim, sim. Não, tem várias diferenças, né, também a matéria com a qual a gente joga, né, nessa experiência em que joga com o que está em volta em casa, né, é completamente diferente daqueles materiais que formam o acervo geralmente, que são descartes, né, são coisas abandonadas, coisas que ainda têm vida, mas que foram rejeitadas por alguma razão. E as coisas que estão na nossa casa estão em uso, né, quase todas, embora a gente também tenha muitos irreparáveis em casa, né. Aliás, até isso é um exercício que eu posso deixar como um convite para vocês,
se quiserem experimentar o exercício da ética do reparar de uma maneira muito simples, é reparar nos irreparáveis que a gente tem em volta em casa mesmo, né? E podem vir a compor uma coleção de pequenas tralhas para continuar a jogar esse jogo aí em casa ou com amigos, alguém da família, etc., só com um pequeno acervo de tralha que se forma só com o que a gente tem em casa, porque a gente tem muita coisa que está ali nesse estado de irreparável também, né? Claro que agora, como, né, era um jogo de exemplo, convidei a gente a usar o que estava aí à mão, né, pertinho de onde cada pessoa estava sentada já e tudo mais, e essa tralha tem um teor muito diferente. E é verdade que acontece isso que a Thaís disse, né, que pode tanta coisa, né? De repente a nossa casa inteira se torna um acervo de materiais, né? E aí é muita opção, né? E às vezes isso, o excesso de opção também pode nos imobilizar, né? Que é outro efeito colateral das nossas sociedades de consumo também, né? Dá tanta ideia, tanta possibilidade, tanta coisa que, ops, a gente fica meio atropelada, né? Isso realmente acontece. Durante o jogo, fiquei pensando assim, né? Porque eu te leio há algum tempo, mas nunca participei do jogo, nunca participei de nenhum encontro, né? Mas ficou me vindo algo sobre qual você escreve, né? Que é a dificuldade da gente criar relação sem ser pela identificação, né? Isso ficou o tempo todo para mim, assim, no jogo. Hoje foi muito rápido, né? Assim, mas fiquei curiosa para saber ou para ver acontecer com um tempo mais dilatado, para ver se vai chegando em outros lugares em que a posição com ela não vai se dando pela lógica da identificação, né? Sim, é super, super importante isso que você traz. De fato, quando a gente começa a exercitar o reparar, né, e vai abrindo, se dispõe, né, a abrir mão de não fazer sempre só a nossa ideia, né, mas escutar, né, alguma coisa que já aconteceu, a primeira coisa que pode aparecer no lugar, né, dessa tendência a, né, ser muito propositiva, é uma tendência quase oposta, que é só de seguir, né, quase numa lógica de propagação, mas do mesmo, né, com uma repetição, né, parece ser também uma jogada mais segura, vamos dizer assim, né, porque, com certeza que isso é uma relação, porque é mais do mesmo, né? Então, no início, isso pode acontecer de fato, né? E é parte do processo e é uma parte importante, porque é uma parte na qual a gente também já está exercitando algo muito grande, né, que é não fazer uma coisa nossa, né, da nossa autoria, mas se dispor, né, a entrar em sintonia, né, sei lá, ali, né, mexer na nossa sintonia e entrar na mesma faixa de uma outra coisa que alguém fez, né? É claro que quando a gente começa a trabalhar mais o reparar, a gente vai vendo que não é esse o único modo da gente entrar em posição com, né? A gente não precisa entrar em posição com só porque a gente concorda. Isso é que é muito importante, né? Como pesquisa mesmo nossa, né? Para que a gente faça uma vida em comum, essa vida em comum ela não é baseada na concordância, porque se for, ela vai continuar sendo utópica para sempre, né? Porque a gente não vai concordar, muito pelo contrário. Então, ela é feita tanto de a gente seguir, como também da gente trazer uma singularidade que é nossa, né? Sempre. Então, as posições elas vão ter sempre uma dose de repetição e uma dose de diferença, né? E isso é super importante, e a gente vai aprendendo aos poucos também a como que a gente desvia do né, e não cai num outro sub-é, vamos dizer assim, né? Por exemplo, ao invés de fazer pelo que o material é uma lâmpada, eu vou fazer pela cor ou pela forma, né? Que são até exemplos que eu mesma trouxe aqui hoje, né? Mas que continuam ainda a ser relações que, de certa maneira, propagam algum né? A gente pode ir muito mais longe nessa prática, claro, quando a gente, né, mergulha mesmo no modo operativo, dá para a gente estudar como é que a gente faz posições com, né, que desconcordam, condiscordam, né? Ou seja, elas ao mesmo tempo concordam e discordam, né, trazendo uma complexidade muito maior para o problema, né, que é a gente poder fazer relação sem essa relação ser sei lá, algo baseado na cópia ou na simetria, né, em certos padrões de relação já previamente estabelecidos também, né? Mas é um processo, claro. Alguém quer trazer mais alguma coisa, gente? Estamos chegando aqui
no fim do nosso encontro, mas se tiver alguém com alguma palavra aí presta a sair da boca, diga agora. Senão, eu vou encerrando, né? Quero fechar esse encontro agradecendo muito a presença de todas as pessoas que estão aqui dentro da chamada, que vieram para experimentar o jogo, as que também estão fora acompanhando pelo YouTube, né? Dizer que nós vamos disponibilizar esse material, né, no nosso site, vai ficar no acervo público. Se alguma pessoa quiser ou rever ou indicar para, né, como uma introdução curtinha, né, para alguma pessoa conhecida. Convidar vocês a estarem mais vezes, né? Vão existir outras programações do Ends Todos, que é esse novo programa, que vão ser sempre programações gratuitas, e também daqui a pouquinho a gente vai abrir inscrições para a Escola do Reparar desse ano, para o primeiro workshop, que vai acontecer em Lisboa, para quem estiver por aqui, no inicinho de abril, 1 e 2 de abril. Ainda não abrimos inscrições, mas já aqui em primeira mão falando isso. E também vamos ter uma parte da Escola do Reparar que vai ser no Brasil, em Brasília, que tem aqui algumas pessoas desse grupo, né? E no Rio de Janeiro, e essas inscrições também vão abrir um pouquinho mais à frente, mas esses cursos vão ser em maio e em junho, né? E, enfim, pronto. Querendo entrar em contato com a gente para perguntar alguma coisa ou saber de alguma programação que vai ter, mesmo antes da gente lançar, podem nos escrever pelo Instagram, pelo e-mail, por onde se sentirem mais confortáveis. E espero que a gente possa se rever outras vezes ao longo do percurso desse ano, que está só começando agora, né? Essa é a primeiríssima atividade do ano, e daqui a pouquinho a gente vai também lançar a Escola do Reparar desse ano, com um conjunto de atividades que vão até dezembro, né? Então, espero vocês em algum desses encontros, né? Muito, muito obrigada por estarem aqui juntos hoje e abrirem um espacinho no sábado de vocês para esse encontro. Obrigada. E obrigada a Tereza por nos acompanhar aqui com a tradução. Obrigada. Obrigada, valeu. Obrigado! Tchau, tchau. Muito Tchau, obrigada. gente. Valeu, gente. Beijos. Tchau. Tchau. Feliz Carnaval. Jesus.